boa noite. Vai bem? Estamos no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos de volta, estamos ao vivo. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem, não é? Aí estamos nós para mais uma semana de trabalho aqui no programa Opinião e começando bem. Começando com o Guilherme Antônio Maluf, conselheiro do Tribunal de Contas, médico, e aqui está para a gente falar sobre PCE e, evidentemente, a saúde, especialmente a pública, obviamente, porque queira ou não, em qualquer circunstância, seja no âmbito municipal, estadual e federal, um grande gargalo, e por isso o nosso Guilherme Maluf está aqui para falarmos um pouco sobre essas questões ligadas à saúde e ao Tribunal de Contas. Fique bem atento, porque tem muito assunto importante para a gente abordar aqui com o conselheiro Guilherme Antônio Maluf. Professor Lourenberg Alves, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É verdade, você que acompanha a gente em qualquer canto, tanto aqui pelo canal 22 ou ainda pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito bom ter você sempre aqui com a gente, viu? Uma honra, mais de 5 anos cá estamos nós, sempre com entrevistas importantes, interessantes como a de hoje, e tendo você aí grudadinho conosco, o que é mais importante. Eu não sei se eu começo a entrevista com uma piada, porque um certo Palmeiras perdeu aí esses dias aí. Mas já vai começar mal, hein? Não vou começar, isso. Não vou falar do Palmeiras. Só porque eu sou palmeirense, pô. Que isso? O nosso querido Guilherme Maluf está aqui. Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Responde para mim se estiver ouvindo aí, porque o Boca está falando comigo aqui. E aí, tá ouvindo? Tá ok? E aí, tá ok? Tá ok? Oi? Você tem que responder para mim se tá ok, né? Olha como é que eu tô aqui, peguei o microfone aqui, por falar do Palmeiras, o castigo veio, né? Guilherme Maluf, muito bom tê-lo aqui, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui para falarmos sobre o nosso Tribunal de Contas, sobre a saúde, e a saúde mesmo, que não é o Palmeiras, te juro que não é o Palmeiras o assunto principal, ou o primeiro. Eu queria que o senhor falasse, Lourenberg, nós aqui no programa Opinião, a gente tem sempre abordado a questão Santa Casa, o Hospital Santa Casa. E aí, eu queria que o senhor dissesse para a gente que se isso também te sensibiliza a manutenção do Hospital Santa Casa aberto, não é? Com um atendimento que existe, seja na questão da criança, porque lá tem um centro pediátrico muito importante, seja na atender a mulher, enfim. Então existe um segmento, existem forças, até políticas, que querem que ele se mantenha aberto. E eu queria saber a sua opinião, primeiro, como médico, como conselheiro do Tribunal de Contas, porque eu sei que o senhor também esteve reunido, tratando desse assunto com a própria gestão municipal, gestão estadual, enfim. Boa noite, bom tê-lo aqui. Bom, boa noite, Paulo, boa noite, professor. Aqueles cidadãos que nos acompanham, meu boa noite. Esse é um tema importante, né? Eu como médico, conselheiro, mas sobretudo como cidadão cuiabano, fica muito difícil eu entender um fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Tenho um entendimento que ela estava tendo sérios problemas de gestão, mas também muitos hospitais têm essa dificuldade de gestão em função dos recursos escassos, tabelas defasadas, mas eu acredito que existe sim maneiras de deixar a Santa Casa aberta. Ela pode receber aí ou continuar dando esse atendimento, como você falou mesmo,
na área infantil, na área da oncologia infantil, nefrologia infantil. Nós, há muito tempo, discutimos uma unidade de referência em pediatria na nossa cidade e no nosso estado. A Santa Casa pode ser isso. Há muito tempo que a gente discute uma unidade de cuidados paliativos. A Santa Casa pode ser isso. Há muito tempo que a gente discute uma unidade hospitalar referência em doenças tropicais. A Santa Casa pode ser isso. Veja bem, nesse curto espaço de tempo eu já dei umas pelo menos três sugestões para o destino da Santa Casa. E agora vamos falar um pouquinho de economia. Pelos números que nós tivemos acesso, eu, o conselheiro Sérgio Ricardo, presidente do TCE, nós pudemos observar que hoje quem gere essa locação é o TRT. E o Estado já pagou pelo menos aí uns 30 milhões de locação. 30 milhões. Fez alguns investimentos, a Santa Casa tem equipamentos modernos. Então, ou seja, já existe um comprometimento orçamentário para esta locação. Então, na discussão que fizemos junto com o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, o Sérgio foi muito enfático em dizer, falou, espera aí, secretário, o senhor já está pagando a locação, por que não transforma esse mesmo recurso de locação numa parcela para pagamento do que é o bolo que são de ações trabalhistas que o TRT tem interesse. Até porque, veja bem, se não for para o Estado ficar, ou o município de Cuiabá ficar, uma instituição privada, ela vai ter muita dificuldade na compra da Santa Casa. É um prédio muito antigo. Né? Então, eu vejo que orçamentariamente, financeiramente falando, é só dar continuidade a esse contrato, muda-se as cláusulas de locação para compra e aquilo que está pactuado mensal se dá continuidade. E abate aquilo que já foi pago. Aí já é outro problema, tá certo? Não, porque se o senhor está falando pela conta do senhor aí, pela proposta do... Certeza que, veja bem, o que o TRT recebeu nesses 30 milhões, pois é, ela pagou dívidas trabalhistas. Não entrou para o bolso de ninguém, não. Ou seja, esse bolo da dívida já diminuiu, já encolheu. Sim. Então, eu vejo que essa é a saída. O presidente Sérgio Ricardo, ele já tem uma reunião marcada, me parece, com o TRT. Ele vai até me comunicar, ele está retornando... Com a juíza, né, do TRT. Do TRT. E junto com o governador Mauro Mendes, e nós vamos levar essa discussão para ele. Óbvio que é uma decisão de quem executa o orçamento, é uma decisão do gestor máximo do Estado. Mas vamos procurar sensibilizar o governador. O governador foi prefeito da capital, sabe da importância de ter a Santa Casa aberta, do que representa para nós cuiabanos esse sentimento de ter a nossa Santa Casa. Então, eu vejo que existe uma série de motivos para ter a Santa Casa aberta. E nós vamos procurar trazer essa discussão à tona para que isso não aconteça, que a parte ruim que é o fechamento da Santa Casa. Ou seja, não será por falta de apoio do Tribunal de Contas, tampouco por falta de sugestões para que seja mantido aberto aquele hospital. Não. Ele tem uma função, pode ter a função. Outra coisa importante, vocês acreditam, isso é meio instintivo, vocês acreditam que o Einstein, que vai ser o melhor hospital, ele consegue trabalhar, vamos supor que vai transferir tudo da Santa Casa para lá. Em quanto tempo vocês acham que o Einstein vai conseguir operar assim, funcionar full, cheio, com todas as especialidades? Eu julgo que no mínimo vai levar 1 ano e meio. Então, o que adianta a gente... Quer dizer, então tem uma série de ações que não justificam fechar a Santa Casa neste momento. Professor Lorenberg, por favor. Conselheiro, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. Todos nós aprendemos e aprendemos muito com o senhor. Conselheiro, eu vou pegar carona exatamente na resposta que o senhor acabou de nos dar. O nosso amigo telespectador que está acompanhando cuidadosamente a resposta que o senhor está nos dando, ele pode dizer
que o senhor está defendendo que a melhor opção para o Santa Casa é a continuação da administração por parte do governo do Estado. O senhor que foi empresário, é médico, preside a Fui Comissão secretário de Saúde de Cuiabá. Foi secretário de Saúde de Cuiabá, foi vereador, foi deputado estadual por Presidente da Comissão de Saúde. 4 mandatos. Portanto, o senhor conhece muito bem essa área. É a melhor opção? Eu não tenho dúvida que esse é o melhor caminho, professor. Manter a Santa Casa aberta, podemos agregar outros serviços, fazer outras discussões sobre a função desse novo momento, em função de ter o Hospital Albert Einstein aberto, que é o central, de termos o Júlio Miller prestes a abrir. E, então, desta forma, nós poderíamos aí manter a Santa Casa aberta. Existe uma equação financeira que é possível ser realizada. Então, basicamente Pois isso. é, mas o que o Lorenberg... Eu não estou defendendo. Pode ser da Prefeitura de Cuiabá? Pode também, desde que o poder público, Estado ou Prefeitura de Cuiabá, tá certo? Façam a gestão. Eu não defendo que ela retorne para a iniciativa da Associação Benemérita, não. Eu defendo que ela fique junto com o poder público, que o poder público faça a sua gestão. Isso que eu ia acrescentar aqui, que o Lorenberg tocou nesse ponto, não necessariamente com o Estado, mas que o poder público faça a gestão. A assunção fique por conta do poder público. Exatamente. E funciona, parece que tão bem, porque a gente ouve muito, eu particularmente, enquanto jornalista, vejo tanto elogio à parte pediátrica, principalmente, do Santa Casa, na atual gestão, da forma que vinha e vem sendo feita pelo governo, e gente que tem certeza que vai ser atendido, que terá um bom atendimento, sai dos bairros mais longínquos para vir aqui. Então, se fechar isso, será um pecado, ainda que tenhamos aí, já próximo aí, a inauguração do Albert Einstein, né? Que eu não tenho certeza que se vai ter uma porta aberta ou não. Não, parece que não vai, a informação que tem é que não porta será. fechada. Aí nós temos uma nova gestão na Prefeitura de Cuiabá, que também está procurando se organizar com muitas boas intenções, mas de qualquer forma vai levar algum tempo. Gente, se nós deixarmos a Santa Casa fechar, nós vamos ter um problema muito sério de saúde pública em Cuiabá. E o que o senhor acha do consórcio, já que nós estamos falando de Santa Casa, tem um consórcio intermunicipal que tem aqui, que é o Zé Domingos Fraga, que parece que é o Zé Domingos que é o prefeito lá de Nobres, que preside esse consórcio, que também já fez várias sinalizações de que o consórcio daria conta, como está dando conta lá em Rondonópolis, e parece que em Sorriso ou Sinop, em Sinop, que também parece que o consórcio está arcando com os regionais das suas respectivas municípios. Se eu acho que o consórcio aqui em Cuiabá seria uma... Porque nós temos, falando da prefeitura, o Abílio lá no começo, agora está mais... Não está falando tanto. A prefeitura sinalizou que, né, tendo o suporte aí, ele assumiria, né, e aí tem essa parte do consórcio também, e tem o próprio governo do Estado. O senhor acha que o consórcio seria uma opção boa? Não. Não. Por quê? Por quê? Vamos lá. Nós estamos vivendo um novo momento dos consórcios de saúde no estado de Mato Grosso. A princípio, eles foram concretizados com o intuito de quê? Fazer compras coletivas, licitações coletivas. E isso tem um valor agregado muito grande. Você consegue redução substancial dos produtos quando você adquire isso em grandes volumes, né? O mercado de medicamentos, por exemplo, responde muito bem a isso, com economias superiores a 50%. Por isso, né? Tá? Mas agora, os consórcios, nesse novo momento, eles estão entrando numa nova discussão, que é a gestão, serviços em saúde. Ok, podem dar conta? Podem, mas eles têm que estar preparados para isso, professor. Inclusive, já fiz uma reunião com o José Domingos, vou fazer uma reunião na Comissão de Saúde com todos os consórcios de saúde do Estado. Tá? Querem entrar nessa discussão? Querem entrar na absorção de serviço, para tocar serviço? Tem que ter uma regulamentação melhor.
tem que ter um pouco mais de transparência, tem que ter... A regra do jogo não está muito clara. Por exemplo, nós temos uma discussão no consórcio lá no norte do Peixoto, que deixou uma dívida de 3, 4 milhões. Então, quem são os responsáveis se a gestão não der certo? Prefeitos, secretários de saúde, nós precisamos... O tribunal precisa dar uma regulamentada nessa discussão de serviços em consórcios. A questão de compras coletivas já está bem encaminhada e dá resultado. Mas em serviço é uma terceirização também, como toda terceirização na saúde. Eu estou vivendo isso na Comissão de Saúde, nós estamos nos preparando para acompanhar o gasto pelas terceirizações em gestão. Seja organizações sociais, seja consórcios, seja instituições filantrópicas. É obrigatório prestar conta ao Tribunal de Contas. Nós estamos falando de 100% de recurso público, consórcio. Tá? E tem que saber exatamente a forma de prestar conta. O contrato tem que ser um contrato que tem que ter um processo de avaliação, de entrega. Como que funciona hoje isso? Hoje funciona de que forma? Paulo, volto a dizer, nós precisamos ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de regulamentação nisso tudo. Porque agora que começou, por exemplo, lá em Sinop, o consórcio pegou o hospital lá. Tá? Então, eu vou acompanhar, como na Comissão de Saúde, mas nós precisamos fazer uma pactuação junto com os municípios para que a gente possa dar essa transparência no gasto público. Tá? Então, eu estou dizendo que, no momento, eu prefiro que seja o Estado ou a Prefeitura. Até porque, senhores, existe no Sistema Único de Saúde uma questão de preferência de serviço. Se você for pegar a regulamentação de serviço de saúde, essa preferência, ela fala o seguinte: se nós, hospitais, forem disputar uma IH ou uma cirurgia, quem tem direito preferencial a fazer o convênio, o contrato? Primeiro, hospitais universitários. Segundo, os hospitais estaduais. Ou seja, o restante tudo é uma leva a ser discutida. Então, se o Estado resolver mexer com a política de saúde na nova divisão de leitos hospitalares, certamente estoura o contrato de qualquer um. Tá? Então, a preferência, Estado, município, até porque nós temos já um hospital universitário muito forte, e o segundo, que atende a área privada, é o Hospital Geral, que recentemente o Estado teve que contratualizar, trouxe para a gestão dele, uma gestão indireta, mas trouxe. Então, eu não sei exatamente se os consórcios estão preparados para prestar esse serviço, mas certamente eu sei que nós, Tribunal de Contas, não estamos ainda muito preparados para acompanhar a execução do serviço dos consórcios. E essa é uma bandeira, inclusive, do presidente Sérgio Ricardo, que tem enfaticamente, esteve aqui, inclusive, falando sobre isso, onde há recurso público, não tem o que se questionar. O Tribunal de Contas tem legitimidade para ir atrás, cobrar, fiscalizar e exigir cumprimento da aplicação desse recurso, né? Então, alguém pode estar estranhando, mas, poxa, o Tribunal de Contas, não, está metido nisso? Está metido nisso porque nisso está metido dinheiro público. Então, por conta disso, tal como já afirmou aqui o Sérgio Ricardo, existe essa determinação aí do glorioso Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olha só, tem um recado para você, rapaz, olha só. Um recado do governo do Estado de Mato Grosso para aqueles que têm ainda aquela ousadia de desrespeitar o meio ambiente. O recado é forte e muito sério, do governo do Estado de Mato Grosso. Acompanhe. O tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas, provocar incêndios, seja no campo ou na cidade. Além de proibido, é crime. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para localizar e punir quem coloca fogo. Nosso sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real
E os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Os incêndios invadem as cidades, prejudicando a saúde de toda a população que sofre e lota os hospitais. Por isso, aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra os crimes ambientais. Denuncie ligando 193, Governo de Mato Grosso. Muito bem, cá estamos de volta aqui com o seu programa Opinião na TV Pantanal ao vivo com o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, aqui falando sobre saúde, Tribunal de Contas. Daqui a pouquinho você vai saber se procede os burburinhos que tem por aí, de que Maluf vai sair candidato, ele quer ser candidato, Sérgio Ricardo também, estão muito aparecidinhos aí. O Maluf já vai responder a isso aí, se de fato tem procedência isso, se não tem, fique ligado que antes eu tenho o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique, www.gazetadigital.com.br. A oitiva do ex-prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, convocado para prestar esclarecimentos sobre o contrato que prevê construção do Mercado Municipal Miguel Sutil, requalificação de ruas do Centro Histórico e o funcionamento aí de estacionamentos rotativos, foi marcado por provocações, embates, ironias e desentendimentos entre parlamentares e o ex-gestor. A sessão rendeu polêmicas, ataques e o foco da discussão ficou em segundo plano, que seria os questionamentos sobre o contrato que cede 30 anos de concessão aí para a empresa CS Mob. Então, em poucos momentos, de fato, houve esclarecimentos, já que o resgate de imbróglios do passado tomou conta da sessão. Na condição aí de testemunha, Pinheiro foi questionado pelos membros da CPI, o presidente Rafael Ranalli, do PL, e os membros Dilemário Alencar, que é do União Brasil, e a Maísa Leão, do Republicanos, e posteriormente sabatinado pelos demais vereadores da Casa de Leis. Se você der um clique aí no GD, tem mais detalhes sobre como foi essa polêmica ida do Emanuel Pinheiro lá, não é? No Gazeta Digital tem essa informação mais a miúde. Outra notícia também que está por aí, no GD, a instituição financeira Capital Consigne Sociedade de Crédito, no caso o Crédito Direto SA, apontada como a principal empresa com contratos de consignados de servidores públicos estaduais, teve convênio com o Estado suspenso. Então, isso foi de forma definitiva. O projeto do Decreto Legislativo, o PDI, número 4/2025, de autoria do deputado estadual Wilson Santos, do PSD, foi apresentado no dia 2 de julho e publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira, dia 7. Em junho, um decreto do governo do estado já anulava os contratos antigos e exigia um novo cadastramento mais rigoroso por parte das empresas consignatárias. Dá um clique também aí, tem mais detalhes sobre isso. A questão dos consignados, que parece que virou rastro de pólvora, né? Parece que todo mundo está querendo mexer nisso aí, porque há indícios de problemas, inclusive em níveis municipais. Eu vou aproveitar essa carona aqui, porque o Guilherme Maluf, a vinda aqui do conselheiro Guilherme Maluf, porque o Tribunal de Contas, eu sei porque eu estive lá, fez também reuniões, audiências
e em cima desse assunto, mobilizando toda a sua estrutura, inclusive tecnológica, para que houvesse mais luz nisso, e exigiu providências, porque o cheiro não era muito bom, não é? E em cima dessas questões aqui. Eu queria que o senhor dissesse, conselheiro, que se o senhor acredita realmente que agora a gente vai ter um concerto, né? Concerto com S, porque tem um concerto também das orquestras lá. Se a gente vai ter um rumo definitivo e saudável nesse sentido em relação aos consignados, não só no estado de Mato Grosso, no governo do estado de Mato Grosso, como nos municípios também. Esse é um tema bem polêmico. Eu até, não sei se você se recorda, mas eu fui o presidente da CPI dos consignados na Assembleia Legislativa quando eu era deputado. E estudamos bastante, fizemos muitas oitivas e produzimos, inclusive, um material, professor, que foi uma lei 21.000... Bom, eu não estou me recordando o número da lei, mas uma lei que travava exatamente a porcentagem que poderia ser comprometida do salário, que exigia uma unidade física em quem quisesse emprestar dinheiro consignado aos servidores do Estado e outras tantas exigências que nós fazíamos naquele momento. E aí houve uma ADI, uma ação de inconstitucionalidade. O meu projeto de lei já tinha sido aprovado pela Assembleia e foi derrubado no Tribunal de Justiça. E agora o Otaviano Pivetta, o governador Otaviano, reeditou um novo projeto de lei, travando. Então, esse assunto foi trazido para o Tribunal de Contas pelo presidente Sérgio Ricardo e eu fui quem propôs uma mesa técnica para que pudéssemos travar essas discussões. Então, o presidente Sérgio foi muito feliz com as proposituras dele, assim, bem eficazes no sentido de cobrar os contratos, porque é uma dúvida enorme se há contrato, se não é, porque é uma liberdade para você conseguir um crédito consignado por telefone danada. Todo mundo quer emprestar dinheiro para o servidor porque sabe que o Estado é avalista. Então, não tem melhor empréstimo do que esse. Garantido. É 100% garantido pelo Estado de Mato Grosso, que tem a letrinha A quando você faz a análise pelo Tesouro, né, do governo federal. Então, ou seja, é um Estado que tem saúde financeira. Então, todas as instituições financeiras querem emprestar para os servidores. E começou-se, então, a fazer um esforço criativo aí, no sentido de criar novas modalidades de consignado. É cartão, é não sei o quê, outras modalidades que elevaram de 35% para 70% o percentual comprometido do salário dos servidores. Ou seja, um endividamento impagável. Então, aí o tribunal está avançando com a sua mesa técnica, já existe frutos bem concretos nessa questão dos consignados. Acredito que agora nós vamos ter uma regulamentação, uma trava legal e nós vamos colher os resultados desse endividamento que o servidor... não é que ele se colocou, é um conjunto de fatores. Porque atribuir a culpa ao servidor não está correto também, porque o sistema propiciava isso. Né? E quem é a unidade fiscalizadora é o Estado. Quem dava o aval é o Estado. Não faltou um pouco de Assembleia Legislativa? Olha só que eu estou falando, porque ele presidiu uma CPI, o Maluf presidiu uma CPI lá, quando deputado, mas hoje, aí a vida segue. Hoje a gente tem esse problemaço, esse escândalo até, né, com valores muito altos. Não faltou, não é a hora, mudar a pergunta, não é o momento de a Assembleia fazer uma meia-culpa, porque talvez se tivesse, é uma pergunta só, né, tivesse sido mais, o Lorenberg e eu, a gente comenta isso aqui, né, tivesse um pouco mais de fiscalização, mais em cima, não teria havido o que está descambado o negócio? Paulo, certamente alguém errou aí, porque o endividamento só aumentou, né?
Então teve a CPI, não deu resultado em função das decisões judiciais, mas que houveram erros. Eu acho que não é só da Assembleia, eu acho que o governo errou, a Assembleia errou, o tribunal também poderia ter sido um pouco mais firme no passado, no sentido de exigir uma licitação e não na forma de gerenciamento por decreto, tá? Então, nesse momento eu não vou apontar a culpa para a Assembleia. Eu acho, vamos dizer assim, todo mundo tem uma parte dessa culpa, tá? E não é hora também de apontar dedo também, né? É hora de resolver. E outra coisa, na época que eu fiz a CPI, para mim estava muito claro que tinha faltado a execução do quê? Da educação financeira do servidor, que também não aconteceu. E um grande pecado isso. Quer dizer, então tem uma série de situações que não aconteceram que resultou nesse endividamento. Lorenbeck? Conselheiro, eu vou sair um pouquinho fora, porque eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. O senhor, quando tomou posse para presidir o Tribunal de Contas do Estado, lá em dia 2 de janeiro de 2020, o senhor chegou a afirmar que a sua experiência política, somado aos quadros técnicos do Tribunal de Contas do Estado, poderia promover e propiciar a aproximação do Tribunal de Contas do Estado com os municípios. É exatamente o gancho que eu gostaria da reflexão do senhor. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje dessa aproximação do tribunal com os municípios? Bom, tomei posse no Tribunal de Contas num momento dificílimo do Tribunal de Contas. Depois me tornei presidente também nesse caos entre parênteses, onde de conselheiro só tinha Campos Neto e eu. Ou seja, grande minoria, vamos dizer assim, de 7 conselheiros, constitucionalmente, nos estados. Os tribunais de contas são 33, porque tem o TCU, tem alguns municipais e tem os estaduais. Então, mas são 7 conselheiros. Naquele momento, o tribunal ele estava sendo gerenciado de uma forma isolada. Ele estava distante dos poderes da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e estava distante dos municípios também. Talvez tenha sido o auge do tribunal algoz, o tribunal sancionador. Eu percebi isso e fiz uma série de propostas no sentido de aproximação. Criei uma secretaria que foi indicada pelo parlamento e na época assumiu o secretário Carlos Brito, que fez um grande trabalho de relacionamento institucional, tanto com o Tribunal de Justiça quanto a Assembleia. Criei um TCE itinerante que nós fomos a diversas regiões do Estado, levando o TCE mais próximo para procurar ouvir os anseios, as demandas dos municípios. E também, naquele momento, propus um eixo do novo tribunal pedagógico, orientativo, porque imaginei que se nós fôssemos continuar só julgando contas, então, e fui muito feliz nas minhas proposituras, porque nós conseguimos nos aproximar dos poderes, restauramos isso, aproximamos dos municípios com as nossas ações, inclusive várias ações pedagógicas pactuadas com a Associação dos Municípios. Naquele momento era o Neurilão o presidente. Então, ou seja, trabalhei muito nesse sentido. E vou dizer para você, consegui sim resgatar esse tribunal com articulação mais próximo dos municípios. Mas é óbvio, também peguei uma outra dificuldade enorme, que foi a Covid. Né? Pipocou na sua mão essa questão da Covid, que época aquela, né? Foi terrível. Inclusive eu fiquei 15 dias internado na UTI, tá certo? Como presidente. Teve que
Enfim, então, mas o senhor tem razão, era um momento muito difícil do Tribunal de Contas, com o afastamento dos conselheiros, o tribunal tomou um eixo bem diferente do que é o meu entendimento. Conselheiro, vou aproveitar esse restinho que eu tenho neste bloco ainda, já que o senhor tocou nesse assunto, já no primeiro bloco já falamos a respeito. Se eu estiver enganado, me corrija, mas parece que foi Vossa Excelência, parece que foi o senhor que criou as mesas técnicas. Porque a mesa técnica, ao meu sentir, já enquanto cidadão, inclusive, ela e os cursos preparatórios, qualificação que o Tribunal de Contas oferece. Isso é de uma grandeza enorme. Foi o senhor que criou, que propôs? Como é que foi isso aí? Eu criei, fizemos a primeira mesa técnica e, posteriormente, o conselheiro Novelli regulamentou a mesa técnica e deu esse volume que é esse grande instrumento de consensualismo que eu fui buscar a exemplo do que existia no TCM de São Paulo, mas a nossa mesa técnica aqui, as nossas mesas técnicas superaram em termos de êxito a de São Paulo e virou referência para o TCU. O TCU veio buscar, Sim, na nossa experiência de consensualismo, de regulamentação, que é brilhantemente presidida aí pelo conselheiro Walter Albano. verdade. Eu queria que o senhor citasse alguns exemplos aqui. Eu me lembro, por exemplo, que teve na própria saúde, já teve na educação, já teve na previdência, experiências da mesa técnica. O que é isso, Paulo? Muita gente que está assistindo não pode entender o que é isso. São as pessoas ligadas diretamente, o governo do Estado, as classes propriamente, representantes, e o Tribunal de Contas com seus técnicos, tentando achar aquilo que denominou aí o consensualismo do Walter Albano. E isso acaba saindo sempre com a luz no fim do túnel, um encaminhamento. É isso, né? Me lembra aí de mais alguns casos que deram certo. Primeiro deixa eu colocar o que é a mesa técnica. Então, é uma mesa onde sentam os técnicos do Tribunal de Contas e todas as partes envolvidas. Normalmente são conflitos muito sensíveis, onde ninguém quer, numa decisão, numa canetada, dar uma sentença. Então, nós trazemos para essa mesa, sentamos advogados das partes, os interessados, e fazemos, após um estudo técnico, fazemos essa propositura. Tivemos exemplos maravilhosos. A própria, quando o governador precisou liberar a ferrovia, o trajeto da ferrovia, Os lotes lá, né? Exatamente, que passavam pelas terras indígenas. Quando o governador resolveu estadualizar a BR-163, quando foi discutido também a regulamentação da efetivação das agentes de saúde, aí na área da saúde, quando também discutimos a judicialização da saúde, também teve uma mesa técnica que propôs um mecanismo inovador, junto com o Tribunal de Justiça, junto com a Assembleia, chamado RPP, Representação Pré-Processual, que tenta sair dessa questão de pedir liminar para a saúde. Então, tiveram algumas mesas técnicas muito exitosas, e muitas não, quase todas. Aí eu não me lembro de nenhuma que fracassou nessa propositura. As que não tiveram resolução imediata ao término, as tiveram encaminhamento, né? Exatamente para dar essa luz no fim do túnel aí, daquilo que estava sendo discutido aí. Então aí, novo momento, essa questão da mesa técnica, e já vou perguntar para ele também sobre os cursos, né? Porque esse negócio de não ser um tribunal mais punitivo, e sim aquilo que quer estender realmente a mão para que haja a solução dos problemas, tem a questão da qualificação, que é onde o cara que eu falo, na ponta, o servidor e tudo, vai poder entender melhor, interagir melhor e com auxílio dos técnicos do tribunal. O Opinião vai dar um tempinho só. O Lorenberg está doido para perguntar ali, ele está cheio de pergunta hoje. A gente volta no instante só com mais Guilherme Maluf ao vivo aqui.
Estamos de volta e o programa Opinião acontecendo ao vivo para você. Obrigado. A Rosalina está assistindo aqui, mandou aqui no grupo do Zap do programa Opinião. Tem um monte de gente aqui, a gente garra na conversa aqui e acaba esquecendo de mandar um alô para esse pessoal que está assistindo. Rosalina Leite. Obrigado, de Várzea Grande, acompanhando a gente aqui. Valeu. A Flaviane, também do CPA1, obrigado também. O Joaquim Souza, que também é do CPA, só que do 4. E tem mais gente aqui, o Juvenal, do Pedra 90. Muito obrigado pelo carinho da companhia. A Lisiane Cerqueira, que está acompanhando o Dom Aquinos, que já foi, está falando para mim aqui, que foi eleitora de Maluf, na época de deputado. Então, obrigado pelo carinho da sua companhia, onde quer que você se encontre, acompanhando a gente ao vivo aqui. Professor Lorenberg, por gentileza. Conselheiro, aproveitando exatamente parte das respostas que o senhor nos deu no bloco anterior, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito do programa Tribunal em Ação. Programa Tribunal em Ação, esse já é um programa mais novo, né? Já é da gestão do... Foi uma continuidade do Tribunal Itinerante. O Tribunal Itinerante, que foi a bandeira que eu carreguei, depois ele derivou o Tribunal em Ação. Também é uma maneira de descentralizar, de sair da sede do Tribunal de Contas, mas os princípios são muito parecidos com o TCE itinerante, o TCE em ação, e o princípio é a descentralização, a ida aos municípios, ouvindo os prefeitos, ouvindo a sociedade. Conselheiro Guilherme Antônio Maluf, o senhor vai ser candidato a alguma coisa nos próximos pleitos aí, especialmente no próximo, que será em 2026? O senhor pretende disputar, pretende deixar o tribunal para fazê-lo? Por que eu pergunto isso? Porque o senhor narrou aqui, o senhor apresentou uma série de feitos do tribunal, especialmente nesse novo momento que vive o tribunal, né? Mesa técnica, cursos, concursos, etc. E audiências, e isso acaba esbugalhando os olhos de muita gente, até para efeito especulatório, ou alguns com ciúmes. O senhor vai disputar alguma coisa? Porque o Sérgio Ricardo já esteve aqui falando que não, taxativamente. Agora eu quero saber do senhor também, que está aparecendo, está parecidinho aí o povo pode pensar assim, rapaz, e aí? Ok. Então eu vou deixar muito claro que eu não sou candidato a nada. Aliás, recentemente fui eleito, nessa última eleição que teve o Tribunal de Contas, o novo corregedor do Tribunal de Contas. Então a mesa técnica, a mesa do tribunal, do próximo biênio, o Sérgio foi reeleito, eu que era vice-presidente me tornei corregedor e o Valdir Teis assumiu a vice-presidência. Então, e o Antônio continuou como ouvidor. Como ouvidor. E, então, portanto, eu não sou candidato a nada. Eu já estou desfiliado de partido político. Quando a gente ingressa no Tribunal de Contas, há uma condição sine qua non, que é a sua desfiliação partidária. Tá? Então, eu que militei muito tempo no PSDB, saí, pedi a minha desfiliação, eu não sou candidato a nada, não tenho partido político nesse momento, tenho que respeitar esses princípios porque sou um julgador. Então, se eu for candidato, eu tenho que sair do Tribunal de Contas. Eu acho que isso é muito importante que a sociedade entenda. Mas também, muita gente pergunta, isso que você está me perguntando, porque vai no meu gabinete e vê muitas pessoas sentadas lá. É meu princípio fazer o atendimento dos meus jurisdicionados, ou seja, aquelas pessoas que têm processos comigo, que têm contas comigo, eu tenho portas abertas para essas pessoas. Então é uma prática que trago comigo da minha estada no passado na política, onde você sabe que gabinete de político é o gabinete superlotado. Não, mas eu atendo todo mundo sim. Se você for no meu gabinete, você vai ver que eu tenho muita gente me procurando para fazer discussão, encaminhamentos, consultas. Então, essa é a minha forma de agir, de atuar no Tribunal de Contas. Então, está dada a resposta aí, Guilherme Maluf não vai disputar coisíssima nenhuma, já disputou, colocaram o nome dele lá, na mesa diretora lá, vai continuar o Sérgio Ricardo, ele agora vai ser corregedor.
o Teis vice-presidente e o Antônio Joaquim vai continuar como ouvidor aí. Ponto final, tá botada aí uma pedra em cima disso, porque o Sérgio Ricardo também esteve aqui e disse o mesmo. Faltou o Antônio Joaquim falar também, porque quando ele esteve à frente da questão das creches, que o tribunal logrou êxito na disputa e uma briga diretamente, principalmente do Antônio Joaquim, também especulou-se um monte de coisa e ele disse, não existe isso, né? E agora o Maluf está dizendo a mesma coisa. Lorenberg, por favor. Conselheiro, nos blocos anteriores, o senhor falou muito, a partir da sua gestão, a aproximação do tribunal com os municípios. Mas também houve uma parceria ou parcerias com órgãos e instituições. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso, dessa parceria com esses órgãos e com essas instituições. Por exemplo, nós tivemos uma parceria naquele momento do Covid. O pessoal do SENAC desenvolveu um laboratório, eu não me recordo se era SENAC, que estava dando manutenção para 20 equipamentos de respiradores que eram considerados assim, que salvavam vidas. E o Tribunal de Contas destinou um pedaço de recurso, fizemos uma parceria, demos manutenção, e esses respiradores foram recondicionados e devolvidos aos municípios. Isso foi uma parceria que deu muito certo. Fizemos outras parcerias com os municípios no sentido de capacitação. O próprio Paulo já fez uma referência. É verdade, sim, nós demos uma turbinada na escola de contas, porque nós sabíamos que precisávamos qualificar melhor os servidores dos municípios. Tem muitos municípios pequenos que não têm condição de contratação de uma gama diferente de servidores. Então, há necessidade de uma capacitação. E naquele momento, nós entramos nesse eixo através da nossa escola de contas, que o superintendente hoje é o Valdir Teis, e fizemos belíssimos trabalhos, por exemplo, recentemente, com um fórum para discutir a hanseníase no estado de Mato Grosso, ou na semana passada, onde discutimos a saúde digital do estado de Mato Grosso. Então, fóruns pioneiros para que a gente pudesse melhorar, qualificar os gestores e melhorar a saúde do nosso estado. Conselheiro, tem um evento, ocorreu agora na semana que passou, liderado pelo Tribunal de Contas, que trata da saúde digital, que a gente pensa que não, mas nos tempos que estamos de tecnologia avançada, perde muito aquele gestor que não lança mão da saúde digital, telemedicina e por aí vai, não é? O que o senhor pode dizer a partir desse evento, que parece que desse evento nasceu uma carta, e eu queria que você dissesse sobre isso, porque é alvissareiro o assunto e parece que a absorção da ideia por muitos gestores foi positiva. Foi muito positivo, foi um evento pioneiro no nosso país. Eu pude observar que havia um descompasso muito grande em saúde pública e saúde privada, sobretudo nessa área digital. Com o advento do Covid, nós avançamos muito nesse quesito telemedicina, teleconferência. Só que temos muitos municípios, professor, que não têm a internet ainda consolidada, que falam que tem as 5G, não dá nem 1G, 2G. Então, ou seja, como é que eles vão entrar, aderirem a um programa de saúde digital se não consegue conexão com o Ministério da Saúde, conexão com a Secretaria de Estado? Então, essa saúde digital que eu trouxe essa discussão, primeiro, é muito relevante porque hoje é uma necessidade premente da saúde pública estar conectada, estar desenvolvida, estar integrada na saúde digital. A telemedicina virou uma realidade 100%. Nós temos um estado continental, podemos oferecer especialistas para as cidades mais longínquas, Rondolândia e outros municípios muito longes, Alto Garças, Alto Araguaia. Então, esses especialistas, eles entram na saúde pública através da telemedicina. Hoje nós já temos o teleeletrocardiograma. Então, o Estado distribuiu um módulo
onde você está na unidade lá, unidade indígena lá, muito longe, na aldeia. Você coloca o módulo de tele-ECG, que chama-se, e você consegue ter uma avaliação por um cardiologista que está a 2.000 quilômetros de distância, saber se o cidadão está infartando ou não. E é um exame confiável, conselheiro? Sim, sem dúvida nenhuma. Reconhecido pelo órgão federal, Conselho Federal de Medicina, essa prática. Então, hoje, a saúde digital é uma realidade, mas ela precisa estar consolidada, ela precisa estar harmonizada. Por exemplo, há muitos anos nós já temos o prontuário eletrônico no serviço privado. Nós não temos uma carteirinha que tem um número. Se você entrar lá, você tem o histórico de cada cidadão. Sim. Por que na atividade, no segmento público não existe isso? Quer dizer, se você passa mal e é atendido num pronto-socorro de Sinop, ninguém sabe o seu histórico. Ninguém sabe que vacina você tomou. Ninguém sabe que cirurgia você fez. Entendi. Então, essa questão do prontuário eletrônico, essa questão do papel zero, onde você não usa mais papel, que trazendo economia, tudo isso é saúde digital. A Jacira Pedrosa mandou aqui no grupo do Zap do Opinião uma pergunta para o senhor. Foi para mim, mas falou, Paulo, faz para ele aí, porque eu soube que o Maluf cancelou uma licitação lá em Cáceres. E aí, eu queria que o senhor falasse sobre a OSS, foi suspensa aí uma licitação para contratação aí de uma organização de saúde, uma organização social de saúde. E ela está perguntando aqui, é isso mesmo? Isso não será prejudicial para o hospital regional lá de Cáceres? Nós fizemos, primeiro que houve um estudo pelos auditores, não foi uma decisão exclusiva minha. Minha decisão está apoiada pelo estudo dos auditores, auditores independentes. Então, nós temos uma CSEX, a quarta CSEX, que fez análise desse edital e houve uma série de dúvidas, desde os custos, desde a forma como foi colocado o edital, um edital que prevê aí uma concessão de muitos anos e pelo menos em torno de, acredito ser ano, 300 milhões ou 400 milhões ano a ser gasto com as 2 unidades hospitalares de Cáceres, que são os hospitais regionais. Um volume desse tamanho, gente, eu acho que não pode ter dúvida nenhuma. Então, e é melhor eu ter suspendido agora, antes de ter acontecido a licitação, do que depois, que aí a bagunça fica muito maior. Então, eu realmente assinei a liminar, a cautelar, suspendendo, mas nós vamos estar chamando, já está correndo o prazo, para que a Secretaria de Estado venha ao Tribunal de Contas analisar item por item do porquê dessa suspensão e promover aí as correções e tocar em frente. Absolutamente não sou contra a terceirização de hospitais, eu acho que é um modelo que não tem volta, não tem volta. Tá? Existem as questões ideológicas, mas eu defendo que essa questão, desde que bem acompanhada, com controle, com avaliação, é um modelo que pode dar resultado. Pode dar e dá resultado. Recentemente, uma pesquisa dos 10 melhores hospitais do país, do SUS, 8 eram gerenciados por organizações sociais. Então, eu não acredito que o Estado está no caminho errado, não. Acho que está no caminho certo. Nós vamos abrir aí 6 unidades hospitalares, mas ela precisa estar melhor pactuado. O controle tem que estar mais transparente, os custos têm que estar mais acertados, porque assim nós podemos ter um ganho mais expressivo, porque os recursos são poucos. E o Tribunal de Contas vai estar cada vez mais, quanto mais aumenta essa demanda aí, as unidades, enfim, mais o tribunal exige do tribunal. Eu que estou desenvolvendo o núcleo de acompanhamento das terceirizações na saúde, porque é uma área, como já disse, que cresceu muito, seja para consórcio, seja para a OS, e mais modernamente nós temos até para PPPs na saúde. No estado de Mato Grosso já lançou um edital
no município de Barra do Bugres, uma PPP, parceria público-privada. Como que funciona? Eu não tenho certeza ainda estou avaliando o edital para ver se realmente se a gente concorda ou não com todos os itens do edital. Ok. Eu tenho que encerrar o programa, não Dorileu daqui a pouquinho entra aqui, chutando a porta e tal, eu tenho que encerrar, porque tem a horário de rede que tem que obedecer, né, e tem que obedecer o chefe também. Olha só, o Maluf esteve conosco, Guilherme Antônio Maluf, conselheiro do Tribunal de Contas, obrigado de verdade por ter vindo aqui, por aceitar o meu convite, eu perturbo às vezes, né, no zap, ligo e tal, mas é por uma boa causa, porque aqui você soube de muita coisa que o tribunal tem desenvolvido, especialmente na parte da saúde, que é o ramo dele principalmente, não é? Doutor Guilherme Maluf, obrigado de verdade por ter vindo, viu? Amanhã o senhor vai torcer, o senhor é palmeirense, o Palmeiras ficou no meio do caminho. Vou torcer para o Fluminense. Isso que eu ia perguntar agora, você esperou molhar o bico. Vai torcer para o Fluminense, eu também, que sou flamenguista, vou torcer meio contrariado para o Fluminense, porque sou brasileiro antes de qualquer coisa. Obrigado, e esse espaço continua a posto para bem informar. Muito obrigado. Você veja bem, Paulo, quantos assuntos nós discutimos aqui. Muitos. Então, já ficou, ó, punhado aqui. Lorenberg está brilhado aqui, porque ele não... Eu tenho aí mais uns 10 assuntos que são inéditos que a gente podia estar batendo papo aqui. Vamos bater mais papo, então, quando você me vê perturbando. Não, é que realmente as ações, elas são muito céleres dentro do tribunal, são muito rápidas. Uhum. Ainda mais na minha comissão, que é a saúde. Se você quiser só discutir depois previdência pública, e assistência social. Está na minha área também, e assistência social. 2 áreas que até então ninguém sabia que o Tribunal de Contas atuava, professor. Previdência e assistência social. E tem muito recurso público nessas 2 áreas. Tem. E são assuntos que a gente vai lá pautar para a próxima, Lorenberg. Com Vamos certeza. deixar amarrado para o próximo. A próxima. Marcar logo com... Eu acho que você que quer saber um pouquinho mais, nós temos aí na minha comissão, nós temos uma ferramenta digital muito importante, que são os radares. É uma ferramenta digital onde nós damos transparência de como anda a previdência no seu município, como anda a saúde, não é em todos os aspectos, mas sobretudo a parte da infraestrutura. Nós queremos avançar agora também, sobretudo na saúde, para a gente poder acompanhar a eficiência das políticas públicas. Tem muita coisa, tem muita coisa. Mas fica para um outro momento aí. Fica para uma próxima aí. Vamos amarrar, daqui a pouquinho vamos cortar meu pescoço. Lorenberg, um abraço então, um abraço para todo mundo. Todos que nos acompanharam aí. Abraço para você que esteve conosco. A gente se encontra então amanhã às 7h30 da noite aqui na TV Pantanal, canal 22, ao vivo, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.